Cara, o Thiago, a maturidade de jogo dele, parece uma loucura, mas desde os 10 anos, 11 anos, a maturidade de jogo é uma coisa impressionante. E o Gabriel Mack, o improviso, né? É um jogador que não tem medo de... E o repertório, de fato, é um jogador que tem uma ambidestria, assim, funcional pro jogo, sabe? Não é só passar por passar com a perna esquerda, com a perna direita, não. Ele resolve um problema com a perna esquerda, ele resolve um problema com a perna direita. E quando chega no São Paulo, me pergunto se eu quero fazer um amistoso contra o Palmeiras. Um amistoso contra o Corinthians de preparação. Tu o quê? Como assim, cara? Amistoso contra os caras? Cara, isso lá não existe. Sim, como é que eu ligar ali pro cara do Inter, vamos marcar um amistoso. Fazer um amistoso, vamos fazer um Grenal aqui de amistoso. Cara, isso tá bom ou não? Maravilhoso. Maravilhoso. E olha que eu já não tô mais em formação, eu já concluí todas as etapas. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para conteúdo que você sabe aqui no meu canal toda segunda-feira, 19 horas. E aí nas quintas-feiras a gente também tem postado às 19 horas. Estamos aqui diretamente do Estúdio Novo neste ano de 2025 e a gente está muito contente em receber um campeão. Hoje o assado é para Alan Barcelos, campeão da Copinha 2025 com o São Paulo. O mais legal é que o Alan é formado no Grêmio, né, em base, treinador desde as categorias muito jovens, sub-9. Foi até o sub-13 aí, está no São Paulo, já tem 2 anos e meio e a gente vai conhecer um pouco mais da história e, claro, falar muito de categorias de base, que é um assunto muito recorrente aqui no programa que a gente gosta muito. Entender como é que funciona tudo isso e a gente vai se divertir muito. Hoje tem muito conteúdo para você que gosta de futebol e categorias de base. Deixa eu dizer que o assado é um oferecimento de Marquespan. Marquespan, são 17 milhões de pãezinhos feitos diariamente. Imagina todo dia 17 milhões. Tenho certeza que tu já viu um caminhãozinho da Marquespan andando o Brasil afora. Então Marquespan está conosco neste ano de 2025. Assim como Fruc Bebidas. Fruc Bebidas também está conosco. Água da Pedra saborizada. E claro, cerveja Bela Vista. Também no casting da Fruc. Ó, Dom Fiorello, deixa eu mostrar para você Dom Fiorello aqui, ó. Sal de parrilla, Dom Fiorello, collab com assado. O melhor para ressaltar o gosto do seu assado é Dom Fiorello. Também tem uma linha completa de sal de parrilla, também tem ali outros produtos também muito legal. Ave Serra hoje oferece, vou fazer uma coxinha sem ponta pro homem aqui, uma delícia já temperada, tá? E claro, picanha suína. Experimente, não experimentou ainda? Não! Picanha suína Ave Serra. Claro, tem um coraçãozinho que a gente sempre gosta de oferecer para os nossos convidados. E ao final tem Neugbauer, o chocolate que vai adocicar o nosso paladar depois, aliás, do assado, né? Ah, deixa eu dizer, Golcase, conheça a Golcase. E olha aqui, ó, deixa eu mostrar para você, ó. Os maiores times estão contemplados, eu peguei 2 exemplos, né? Mas claro, Grêmio, Inter, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, peguei aqui, ó, Vasco e também o Botafogo estão contemplados na Golcase. Ao final você vai ver, tem todas as informações da Golcase que está conosco também, beleza? Vamos fazer a vinheta e vamos trocar ideia com Alan Barcelos, atual campeão da Copinha pelo São Paulo. Agora sim, depois dessa vinheta, a gente já pode dar as boas-vindas para o Alan Barcelos, campeão da Copinha 2025. Uma salva de palmas! Como é que vai, senhor? Tudo bem? Senhor não, né? Quantos anos tu tá, meu? 32. 32. Rapaz, os caras estão tudo mais novos que eu. Tô começando a ficar com medo disso aí. Porque antes o cara olhava os jogadores, tu começa a ficar mais velho que os jogadores. Agora tu ficar mais velho que os treinadores, aí o negócio tá feio.
82 e gaúcho de Porto Alegre. De Porto Alegre. Cara, que loucura, meu. De Porto Alegre. E formado na PUC, Formei na tudo PUC 2015. em 15. 15, Educação Física, licenciatura, bacharel. Aí depois saí um pouquinho para fazer algumas especializações, uma em Viçosa, Minas Gerais, uma em São Paulo e uma aqui com o professor Marquinhos Xavier, na Sujipa. Sim. Tu é da casa total. Total. Gaúcho, família toda aqui, mulher aqui, tudo aqui. Rapaz, e quanto tempo tá no São Paulo? Agora, fevereiro, 3 anos. 3 Vamos anos. fazer 3 anos. Foi 22, né? 22. Que Fevereiro de 22. história legal. A gente já conheceu hoje bastante da história, além, obviamente, de falar da copinha, que eu acho que até agora o ápice, né? Com o sem título, dúvidas. que é o mais... que é o campeonato mais relevante de base, né? Até recebi o Fábio Matias esses dias e a gente estava falando, ele disse, sem dúvida, a copinha até por quando é, né? Que não envolve o calendário do profissional, de fato. Para tudo, né? Para tudo. E tu sentiu muito isso? Como é que foi a repercussão, meu? Antes da gente entrar nos detalhes anteriores aí. Tá sendo ainda, né? Tá sendo? Tá sendo ainda. Gigante, eu não tinha noção da proporção que é uma Copa São Paulo. Claro que a gente tem de fora, né, Duda? Mas assim, quando a gente consegue ter essa imersão na prática e nós vivenciando isso de fato, a gente começa a perceber que realmente é diferente. É diferente pro torcedor e jogar uma Copa São Paulo no São Paulo, dentro do estado, a torcida indo em massa em todos os jogos. Ganhar do Corinthians ainda, que é um clube gigante. Mas desde o jogo 1, lá em Jaú, quando nós estávamos na nossa sede de lá, todos os jogos casa cheia, então uma proporção que é, assim, eu costumo dizer que foi um privilégio, de fato, conseguir desfrutar de cada minuto da Copa São Paulo. Absurdo, absurdo. Que coisa boa, né, meu? Porque tu deve estar vivendo uma parada que é muito legal, que é, a gente comenta muito de formação de atletas, né? E a gente dá pouca bola para formação de treinadores, né? Sim. Vários ali não são ex-jogadores que já pulam estágios, assim. Mas eu estava olhando o teu currículo e conversando com o Lucas, aliás, agradecer ao São Paulo também, né? Por o Alan estar aqui comigo. Mas, cara, tu é treinador desde das crianças, né? Isso. De atletas. E, cara, como é que começa a vida quando tu era piá, tu diz assim, cara, eu quero ser treinador de futebol. Sim, é isso? sim, É sim. isso que tu escolheu? Eu joguei bola a nível de base só, né, Duda? Então, assim, gosto muito do futsal, gosto muito do campo, gosto muito do futebol, mas joguei a nível de base, assim, tanto em internacional quanto Grêmio. Então, sempre desfrutei muito do processo de jogar futebol, seja em rua, seja em ambiente formal, que são escolas de futebol, né? E conseguir jogar e performar a nível de base, não a nível profissional. E com 16 anos, consegui entender que o melhor caminho naquele momento era, de fato, buscar uma profissão, estudar, e que não era mais o futebol. E não aconteceu nada, não foi de fato, não tinha o nível satisfatório para conseguir, né? Era apenas um sonho. Sim. E quando eu entro na faculdade, na universidade, eu sempre tive... a minha família era dividida tanto no âmbito escolar quanto também no âmbito militar, assim. Então, são pessoas que vão te guiando e te direcionando, e eu sempre gostei muito do âmbito escolar, sempre fui apaixonado por escola. E quando eu entro na educação física, então, para além do esporte que eu gostava muito, que eu gosto muito, eu também sou apaixonado pela escola. Muito pelo que eu vivencio na minha família, né? Então eu entrei na educação física para ser professor de escola, para ser uma paixão absurda, assim. Tu tem didática para isso. Gosta de ensinar, de passar adiante. Gosto, sou apaixonado por isso, apaixonado. Não à toa, quando a gente conversar um pouco melhor referente ao todo o processo de formação que eu tive no Grêmio, grande parte desse processo foi no período de iniciação, na formação de iniciação, porque eu gosto das categorias menores, eu gosto Pois é. Gosto muito. E quando eu entro na educação física, de fato foi para entrar no âmbito escolar. E antes disso, vivenciei todos os estágios que tem, né, os estágios obrigatórios da universidade, da universidade. E eu recebo um convite de um amigo para fazer um processo de estágio no clube. E eu de fato não queria... No Grêmio já? No Grêmio. E isso em 2013.
E eu não queria, cara, assim, não queria mais voltar para o futebol, para o ambiente competitivo. Eu queria, de fato, seguir essa área que eu sou apaixonado, que é... Lecionar. Que é de escola, né? Que é educar, que é... Enfim, gosto muito. Mas acabei aceitando, cara, assim, conversei com a família, acabei aceitando. Acho que vai ser legal, porque tava entrando na universidade, né? Piá, né, me cara? descobrindo enquanto 20 profissional. anos, imagino. 20, 21. Piá. Me descobrindo enquanto profissional da área, assim, né? Então, acho que de uma maneira prática, didática, ele ajudasse nesse sentido, enquanto formação profissional, pessoal. E aí, em um ano de estágio, eu acabei virando o supervisor da área de iniciação, ou seja, cuidando ali de todo o processo metodológico da iniciação, para além disso, da didática dos profissionais que estavam ali, no controle e no auxílio dos profissionais de estágio que estavam ali. Mas isso tudo tu aprendeu na universidade? Isso já era quando eu entrei no Grêmio. Sim, mas eu digo, toda essa metodologia que foi criada dentro do Grêmio... Cara, a gente vivencia... Se aprende na universidade. Nós somos estimulados e vivencia um pouco sobre a imersão de fato, a especialização de fato, ela é dentro do clube. Sim. Ela é dentro do a clube. prática é onde tu mais... Para além da prática também, a parte teórica também. Uhum. Na universidade, eles te estimulam, te mostram e a imersão é contigo. Uhum. E essa imersão depois, ela é dentro de um processo prático do clube. Claro. Então... E eu não era formado ainda quando fui contratado pelo clube. Então, fui contratado nessa função de supervisor que não exigia, né? Na época, não exigia a graduação da educação física para essa função. E quando eu consegui a formação, esse 2015, foi onde eu virei treinador da primeira categoria, da Sub-9 na época. Rapaz, Sub-9. Sub-9. Hoje já tem Sub-6. Sub-6, cara. Cara, a gente tá falando de crianças de menos de 6 anos hoje em dia. Tá. E assim, categoria Sub-9 da área de formação do clube, uma área mais competitiva. Cara, mas é uma área competitiva, mas ela continua sendo uma área lúdica. Totalmente lúdica. Totalmente lúdica. Deus, vai exigir de uma criança de 9 anos competição. Não tem lógica. Mas era, cara, viciante. Desfrutei muito dessa etapa. E aí passei pelo Sub-10, 11, 12, 13, todos no CT Cristal do clube, que eu costumo dizer que, cara, é a galinha dos ovos de ouro do Grêmio hoje. A gente pode olhar para o Cristal de uma maneira significativa, porque lá todos esses talentos que estão performando e que performaram a nível profissional, grande parte deles tu vai buscar, de fato, eles iniciaram no CT Cristal, seja no Sub-10, Sub-9, Sub-11, Sub-12. Eu acho isso uma loucura de pensar. Cara, que um guri que, tipo assim, hoje a gente tem até o do Grêmio na Copinha, quase fez a final contigo, aliás, né? Isso, Mas alguns são da escolinha, tipo assim, nasceram aqui, Exato. Como o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né, que tá no Grêmio desde sei lá que quando. Exato. E performa de uma forma espetacular. Tomara que esses novos aí venham a performar. O Ronald, né? O Ronald é um exemplo. O Ronald, escolinha. O Ronald, escolinha. Cara, eu acho que o Jean-Pierre também, acho que é escolinha. Já também, que é de Alvorada. Cara, é escolinha, assim. Isso aí. O cara nasceu ali. É isso aí. Dessa nova geração do Grêmio, a gente pode citar o Thiaguinho, que até veio aqui, o próprio Gabriel Mack e o Pedro Gabriel. São os 3 que eu vi já postagens deles em escolinha. Todos esses atletas foram captados por escolas conveniadas do Grêmio, né? Ou seja, o Thiaguinho foi captado em Joinville, o Gabriel Mack no Rio de Janeiro, o Pedrinho e o Gabriel numa escola conveniada que tem em Fortaleza, Foot Center. Então todos chegaram muito novos. Mas isso. 10 anos, 11 anos. Isso. Todos esses atletas. Bom, o Alan, então, recebeu o Gabriel Mack, o Thiaguinho e o Pedro Trabalhei Gabriel. com todos eles. Todos eles. Alisson também. O Alisson. É um potencial gigantesco. Acabou lesionando, teve infelicidade na Copa São Paulo, mas é um jogador espetacular. Mas, cara, de Apucarana. Esses moleques todos caem na tua mão já de primeira ou tu recebe eles já dentro do Grêmio? Depende. Todos esses caíram pra mim, de primeira. Assim. Eles são de gerações diferentes, né? Nós falamos ali de 2 atletas, Gabriel Mack e Thiaguinho, de atletas de geração nascidos em 2008. Tá. O Pedro Gabriel, nascido na geração 2007. E o Alisson na 2006. Eles vão conseguir se unir no Sub-17 e no Sub-20, em especial no Sub-20, onde juntam 3 gerações. Então, por isso que eles estão todos juntos.
Entendi. agora. Mas eles vivenciaram por ano, de gerações diferentes. E, antes da gente seguir falando da tua trajetória, deixa eu só pegar esse capítulo. Quando tu recebe Gabriel Mack e Thiaguinho, especialmente, que são os dois que mais chamam a atenção hoje da torcida do Grêmio, por exemplo, o que mais te saltou aos olhos dos dois? Cara, o Thiago, a maturidade de jogo dele, parece uma loucura, mas desde os 10 anos, 11 anos, a maturidade de jogo é uma coisa impressionante. O que eu caracterizo com isso? Nessa idade, eles são muito egocêntricos, né, no que diz respeito ao jogar. Ou seja, eles não tocam a bola para ninguém, eles querem ficar com a bola, que é aquele negócio do nosso, enquanto relação eu-bola é o tempo inteiro e eles gostam disso. O Thiago sempre foi um atleta passador desde pequeno, sempre gostou de colocar os outros no jogo, sempre gostou de construir essa sinergia no jogo, essa interação entre eles e sempre. Imagina, então isso é uma maturidade de jogo muito grande, uma frieza para jogar futebol impressionante. E o Gabriel Mack, o improviso, né? É um jogador que não tem um medo e o repertório, de fato, é um jogador que tem uma ambidestria assim funcional para o jogo, sabe? Não é só passar com a perna esquerda, com a perna direita, não. Ele resolve o problema com a perna esquerda, ele resolve um problema com a perna direita. O improviso, a coragem significativa, assim, sabe? Então, são dois jogadores que o torcedor gremista pode esperar coisas muito positivas deles, muito positivas. E o curioso é que isso te despertou aos 10 anos de idade, dos dois. Na realidade, o Mack eu trabalhei 12 para 13 e o Thiaguinho eu trabalhei mais cedo. O Thiaguinho eu trabalhei com 10, 11 anos. O Thiaguinho sempre foi um jogador que, desde as categorias menores, sempre foi titular na categoria de cima. Ou seja, ele era do 10 e ele era titular do sub-11. Ele era do 11 e ele era titular do sub-12. E até o sub-13, ele era 5, ele era o volante. O primeiro volante. Ele era o primeiro. De construção. Ele alternava 5 e 8, 5 e 8, 5 e 8. E o Gabriel Mack alternava beirada, ponta e 10. E ele terminou o ano de sub-13 de 10 mesmo. Por dentro, no meio espaço. Tocando muitas vezes na bola, um repertório em espaço curto, muito grande. E agora ele foi um pouquinho mais pra beirada e o Thiaguinho andou uma casa andando de 10 também. O Thiaguinho, ao menos na Copa São Paulo, fez 10 ali, né? O Thiaguinho, eu não quero me empolgar, mas ele me lembra muito o Arthur na melhor versão do Arthur, assim. Mas não sem carregar tanto a bola. Sim. Mas jogando... Passador. O Thiaguinho, ele tem características... Uma visão muito impressionante e, assim, de amplitude. Até quando eu conversei com ele aqui, quando a gente tá olhando o jogo na TV, que eu não consegui ver ele no estádio, eu antecipo, putz, se ele der a bola lá vai ser boa, e ele dá, e tá dentro do campo, essa visão assim, ele percebe muito antes, mas ele tem umas características muito parecidas com o Arthur. Por exemplo, esconder muito bem a bola. É muito difícil roubar a bola do Arthur, é muito difícil roubar a bola do Thiago. Girar em torno do próprio eixo de forma rápida para sair nos espaços que tem vantagem, ele consegue isso muito bem. E o Arthur conseguia muito bem. O Matheus Henrique conseguia isso muito bem. Então são jogadores com características muito próximas. O Dodi agora, do Grêmio, também tem um pouco dessa característica de girar em torno do próprio eixo e sair com bola nos espaços vantajosos, sabe? Então são características bem próximas. Para o 8 isso é fundamental hoje em dia, né? E fazem um 8 e fazem um 5 também. É um jogo muito intenso hoje em dia, né? Depende da altura que tu joga, depende do teu modelo, depende de como tu vai propor. Um 5 também dessa forma também dá, porque a gente pensa no 5-5, né? O 5 que... Mas no Grêmio, né? Eu sei que tu tá no São Paulo hoje, mas foi formado no Grêmio, assim. O Grêmio eu não sei como é que era nessa categoria, mas a gente, né, como meio que DNA, é o 5, é o Dinho, é o que, né, o mais pegador e tem que jogar depois. Mas depois veio o Arthur, o Maicon, meio que rompeu, né? E aí um era 5, um era 8. Isso deu uma rompida. Aliás, essa época que a gente tá falando é quando o Grêmio ganhou a Libertadores e Copa do Brasil, né? Exato. Então meio que virou um top-down de característica. Exato. E o Grêmio, nessa época, não perdia a bola pra ninguém, cara. Impressionante pra roubar a bola do Grêmio com o Arthur e Maicon ali. Era bizarro. Impressionante. E o Luan na flutuação. Mas isso chegava nas categorias de base em termos de característica, vamos formar isso? Não, porque eu também concordo nesse sentido, porque a gente tem que ter o respeito pela característica do jogador que tu tem nas mãos. Então não adianta a gente pegar um jogador A e o Maicon e o Arthur ser B e a gente querer fazer esse jogador ser
B, porque o Mike e o Arthur estão performando no profissional dessa forma. Não é isso. Eu acho que o que tem que ser de todos, do profissional à categoria de base, são comportamentos inegociáveis e a identidade do clube. Isso sim. Ou seja, no que diz respeito, jogadores com agressividade, jogadores que pressionam a bola o tempo inteiro, jogadores competitivos, jogadores que saibam jogar em todas as fases do jogo de uma forma completa. Isso sim, são comportamentos com a identidade que aquela instituição te pede. Tu tá dando características do Grêmio, tá? E do Ou Grêmio. de características do futebol? Dei uma de um clube geral. Tá. Dei alguns comportamentos negociáveis para minha instituição, a instituição do Alan. Tá. Eu não posso, e eu tenho um jogador assim no profissional, com esses comportamentos. Mas a característica de jogo dele, ele é passador e eu coloco ele no centro. Mas lá na minha categoria sub-15, o jogador que eu tenho performando de um nível maior hoje, ou seja, que alcançou um nível satisfatório, ele não é passador, ele é condutor. Não adianta eu querer transformar nele um passador só porque o do profissional é passador. Não é isso. Eu tenho que transformar ele em um jogador agressivo, competitivo, que pressiona a bola o tempo inteiro. Ou seja, são comportamentos gerais que a identidade da instituição te pede. Isso sim. Mas a característica do jogar dele é dele. A gente tem que potencializar essa característica. Não sei se eu me fiz entender. Não, sim. Então a gente não é pedido assim, ó, vamos formar Arthur e Maicon. Não. É porque a gente tem muito modelo do Barcelona em dado momento em que é tudo igual. A gente vê vídeos de base do Barcelona, os caras tudo mini Messi, mini Iniesta, mini Aí a gente tem que entender Xavi. a missão do clube, né? Se tu olhares basicamente a visão do clube, de praticamente todos os clubes, a visão é formar em excelência, é ser excelência na formação de atletas. Sem dúvida. Essa é uma visão geral praticamente de todos os clubes do que diz Sim, respeito. todo mundo vai te pedir isso. No que diz respeito à formação. E quando a gente fala de missão, alguns clubes, e aí, por exemplo, no São Paulo, para além de formar em excelência o seu jogador, é formar em excelência o jogador para o profissional, mas também para o mercado internacional, para trazer rendimento financeiro para o clube. Se não conseguir atingir a nível profissional, a gente forma o jogador para o mercado, para o jogador dê um rendimento para o clube em termos financeiros. Quando a gente fala em dar rendimento, a gente não pode formar um jogador dentro de uma caixa e essa é a caixa do São Paulo. Essa é a caixa do Grêmio. Esse é o jogador formado nessa caixinha aqui. Característica mundial, então. Porque senão tu se limita a apenas um tipo de mercado. Então o Barcelona não vai querer contratar ele porque ele é assim. Mas aí o Real Madrid quer, então a gente tem que entender que a gente tem que preparar o jogador para os diferentes contextos, diferentes cenários. Se a gente pensar só nessa lógica lá da La Masia, do Barcelona, que tem que ser assim, o Barcelona não tem muito claro na missão deles que é formar jogador para o clube. Não é para vender, né? Ponto. É para jogar lá. É que nós somos vendedores. E nós não. Então se a gente construir essa identidade, tem que formar jogador para jogar só dessa forma, a gente vai limitar o nosso mercado financeiro no que diz respeito à venda e negociação de atleta. Consegue compreender? Claro, não, eu acho perfeito. O raciocínio eu entendi, mas agora é para debate. Eu ainda entendo que o jogador, por exemplo, eu vi que o São Paulo vendeu já uma joia da base aí, o William Gomes. O William Gomes. E achei cedo, não vi performar assim, além da base, por óbvio que tu mesmo disse que tá todo mundo de olho na base hoje em dia, né, que tá indo cada vez mais cedo. Exato. Não performar nem no profissional, não dar o rendimento técnico e esportivo, não é uma contradição da base, tipo assim, a gente não tem que fazer pro profissional, não, a gente tá fazendo para vender. Assim, quando a gente tem essa missão, visão e valores muito claro, a gente entende que o processo natural é o jogador trazer rendimento esportivo pro clube. Esse é um ponto. É o que a gente espera, o torcedor. Exato. Né? E a gente precisa, mas aí existe outro ponto, que é a gente entender o cenário que o clube se encontra hoje, no que diz respeito a finanças. E a gente entende que hoje, no Brasil, pouquíssimos clubes têm uma saúde financeira significativa. Então, cada vez mais os clubes estão desesperados nesse sentido. A gente pode lembrar do Grêmio TT. Uma joia. Uma joia que, desde as categorias pequenas, a gente esperava e sonhava com ele no profissional. Esse atleta vai performar muito bem, vai trazer muitas coisas positivas para o Grêmio em termos de rendimento esportivo. Não conseguiu. Foi vendido antes. Não deu tempo. Não deu tempo. Foi vendido antes. Então, assim, depende do cenário, depende do que o clube
mas penso eu que basicamente, praticamente todos os clubes esperam que, para além da sua formação integral, que ele atinja um nível satisfatório, um nível profissional e traga esse rendimento esportivo para o clube. Esse é o cenário ideal. E aí fica contraditório quando tu vende em sub-20, em sub-17, com um jogo no profissional, às vezes com dois jogos. E o torcedor, que para mim é a maior razão de um clube, né, o fim é a torcida, se tu parar pra pensar, né? Porque um clube não tem fins lucrativos, né? É muito curioso, né? Porque a gente está formando para performar no profissional, para tirar título, etc. E alegrias, e aí depois vender. Mas a gente está vendendo antes. O Grêmio mesmo, que deve ter passado por ti, o moleque foi pro Grupo City, cara, que não performou, que foi pro Bahia depois. Diego Rosa. É um deles. Pô, a torcida ficou louca. Mas só um pouquinho, como é que é e tal. Agora até eu vou me contradizer. Ele ainda não performou. E o Grêmio vendeu bem, pelo jeito. Sim. Né? É isso. O TT, o Grêmio vendeu bem, mas ele tem jogado tá na Europa, tá fazendo a carreira dele. Sim. Esse, de repente, poderia ter ficado, né, e ter performado. Depende muito do cenário, né, do contexto que o clube está vivendo. Mas, sem dúvida, o cenário ideal é o jogador fazer todo o processo de formação de todas as categorias, todas as cadeias de formação e atingir a nível profissional e trazer rendimento, no que diz respeito à performance, mas também rendimento financeiro. E o quanto prejudica a aceleração do processo de formação? Por exemplo, um Gabriel Mack, um Thiaguinho, e eu poderia estar falando dos guris do São Paulo, que alguns já subiram depois da Copinha, né? O Ryan Francisco, pô, o moleque já fez um gol e um belo gol no profissional. O quanto esse pular etapas prejudica um jogador? E aí, de novo, a gente tem que ter a clareza das etapas, né? O que é a clareza da etapa? O que é, de fato, tu fazer com que o atleta suba de categoria, para que ele alcance um desafio novo? É que ele consiga atingir um nível significativo na sua categoria, superior a tudo que exerce a função dele. Por exemplo, a gente pega um jogador, vamos pegar um jogador, o Duda. Pegamos o Duda no Sub-15 e ele é titular no Sub-15, ele é protagonista no Sub-15, ele performa muito bem em todos os jogos, no treinamento ele sobra a nível de enfrentamento e de confronto, a nível de conceito de jogo individual para ele já atingiu o nível satisfatório, ou seja, já entende todos os conceitos. Não dá mais para ele conseguir ficar ali. A gente tem que entregar menos tempo para ele resolver esses problemas. O que seria entregar menos tempo para ele resolver esse problema? Subir ele de categoria. Ou seja, o teu enfrentamento ele é mais agressivo, a pressão que tu vai sofrer ela é mais rápida, ou seja, tu vai ter menos tempo para resolver, tu vai ter menos campo para resolver. Esses mesmos conteúdos, esses mesmos desafios no que diz respeito a conceito de jogo. Então, quando a gente percebe que o atleta atingiu um nível satisfatório, a gente precisa dar esse mesmo conteúdo em desafio diferente, entregando menos tempo para ele resolver esses problemas. E isso é subindo de categoria. Mas ele já conseguiu estar no 15, ele conseguiu no 17. Põe no 20. E não estamos falando aqui a nível de força, não estamos falando a nível físico. Estamos falando a nível de conceito de jogo, de percepção de jogo, de percepção, interpretação e decisão de problema. Isso, se a gente entender que ele está conseguindo bem, já está fácil para ele. Está na hora desse atleta conseguir performar numa categoria de cima. Se a gente não tem essa clareza, a gente acha que o menino fez 2, 3 gols ali, o menino fez uma competição boa, sobe. Mas ele não está pronto ainda. Porque ele não conseguiu atingir esse nível satisfatório no que diz respeito aos conceitos, aos problemas, enfim. E a gente acaba subindo esse atleta. Subindo esse atleta, ele não está pronto, aí ele começa a performar de uma maneira negativa, porque ele ainda de fato não consegue. Ele é bom tecnicamente, não tem problema, mas ele não consegue ainda resolver o problema do jogo. Por quê? Porque ele não está pronto. E aí o atleta sobe. E aí quando ele sobe, ele não consegue, ele desce. Aí ele desce, tem uma frustração de descer, o atleta se desmotiva e é só ladeira abaixo. E a gente entende que o atleta largou. Ou não, na realidade nós largamos com o processo de formação dele. Porque a gente não está sendo criterioso com aquilo que... E no detalhe, o Thiaguinho sempre foi lá de cima porque ele sempre sobrou na resolução dos problemas do jogo na categoria dele. Sim. Sempre. O Gabriel Mack aconteceu a mesma coisa. O Gabriel Mack demorou um pouquinho mais porque o jogo dele exige muito duelo, muito confronto. E ele não estava pronto ainda para duelar.
Sim, uma coisa é duelar com um moleque da idade dele de 15. Exato. Vai duelar com um zagueiro do Gauchão de 30 anos. Exato, e até na Copa São Paulo, era um menino 08, Sim. sub-16, duelando contra os meninos de último ano. 04. Sim, eu lembro que no jogo do Bragantino me chamou a atenção o duelo físico contra os caras. E aí muita gente entendendo que o Gabriel Mack não era tudo isso, vamos como colocar... Não, não é isso, gente. A gente entendeu o contexto, o cenário que ele ali está. Ele está se desafiando ainda no que diz respeito ao sub-20. Ele vai se desafiar agora no que diz respeito ao profissional. E assim no São Paulo a mesma coisa. O William exatamente igual. O William sempre foi da categoria mais velha. Ele voltava para o sub-17 para ser protagonista, isso é um processo de formação significativo também. Tu pegar o William e ele sempre no sub-15 do 17, no sub-17 ele era do 20, mas pegar o William numa competição e retornar ele para o sub-17 para ele ser o protagonista, isso é importantíssimo na formação. Muito importante. Porque lá ele não é o protagonista, ele não se sente importante para resolver o problema. Aqui é ele que vai ter que resolver. Então esse senso de protagonismo, ele é significativo na formação do jogador. O mesmo que tem que acontecer com esses jogadores. Então todos esses critérios de etapas de formação tem que ter com muita clareza. E não refém do treinador. Não, o Alan quer subir, o Alan não quer subir, o Alan quer descer, o Alan... Não. São critérios institucionais. Sim. Inegociáveis. Não é o Alan. Porque amanhã o Alan não está mais aqui, o Duda não está mais lá, não é isso. Então a gente tem que ter... A gente não, o clube... critérios institucionais muito bem definidos para que não pule etapa e ninguém seja ferido no seu processo de formação. Isso também tem que ser combinado com o treinador do principal. Total. Né? Se falando na última etapa. Na última cadeia, né? Porque eu estou usando o Grêmio como exemplo porque está muito mais vivo na minha memória, mas até conversei com os guris. O treinador falou assim, não, sobe o Pedro Gabriel, preciso de lateral, não tem lateral. Aí sobe o Pedro Gabriel, tá, mas cara, não sei o que, desce o Pedro Gabriel. Aí, não, sobe de novo o Pedro Gabriel. E a gente fica nessa... Sim, sim. O moleque também dá um tilt no guri, né? Quem que eu sou? Aí é uma outra coisa, né? Aí é necessidade do departamento profissional. E que acontece, e tá dentro. E é isso... Não tem o que fazer. Não tem. Porque nós temos que preparar, né? O jogador, o produto final é preparar para o profissional. E aí lesiona um determinado jogador, o outro jogador é negociado e o outro jogador, também lesionou. Então, dos 3 laterais que tinham no plantel, 2 lesionaram e um foi negociado. Quem viu? Quem treina? Não deu tempo de contratar outro, não deu tempo de... Tem que subir, mesmo que o atleta não esteja pronto. Isso acontece. Então, a identificação de um atleta de base pronto é esse tipo de diagnóstico. São critérios. Ele já está desempenhando, né, com a categoria e tal, já vai subindo o estágio dele. É que nem um videogame. Cara, passei todas as fases, não tem mais pra onde ir. E não existe assim, tem que subir uma. Não, se tiver que subir 2, sobe 2. Se ele continuar, sobe 3. Se a gente recordar, o Palmeiras fez isso muito bem com o Estevão, com o Hendrick, o Luiz Guilherme. E todos eles, para além de subir 2, 3 categorias, o Hendrick na época, se não me engano, era de sub-16, sub-15, era no 20, foi pro 20, e depois voltou pro 17, protagonista, subiu de novo. Então, são critérios que a gente não entende o que foi feito lá, não estava lá no que foi, né? Mas a gente entende que seja mais ou menos nesse sentido, que é o que a gente busca fazer já há muito tempo também no clube, né? Que é entender os critérios e se tiver que performar na de cima, pode subir. Se tiver que ser 2, 3 na de cima e a gente entender que de fato ele está conseguindo atingir performance, pode subir. Mas sem esquecer do protagonismo. Ele precisa jogar na categoria dele e ser protagonista. Uma coisa é eu ajudar a resolver. Uma coisa sou eu resolver. E o quanto é psicologicamente frustrante para um atleta ser o protagonista da categoria dele e ser o 3º, 4º reserva da outra categoria da de cima. Profissional, eu não acho que é frustrante, porque quando ele sobe, ele entende que é uma promoção. Ele entende que ele já atingiu, de novo, vou voltar na clareza. Ele entende que ele já atingiu performance na dele, que ele já foi o protagonista. E lá ele precisa buscar o espaço dele. E esse é o desafio da formação, por isso que ele sobe. Ele sobe para ser desafiado. Quando ele está só na dele, e ele está já de protagonista e resolvendo tudo que tem que resolver, precisamos de um desafio. E o desafio é ele correr de novo para o espaço dele, buscar esse espaço significativo dele. E isso
É um desafio, é uma promoção. Então eu não encaro como uma frustração. O que eu encaro como uma frustração? Ele sobe, ele fica lá, ele não joga, ele não tem minutagem de jogo, ele fica treinando separado só para dizer que subiu. Ou fica só de sparring lá, só para, enfim. Sim, só para ele só para ficar. fazer... E aí tu olha a minutagem dele no ano, é muito abaixo, comparado ao que eles teriam na categoria dele. E isso é um processo de largar, escantear, ferir uma etapa de formação. E isso é frustrante. Aí o que acontece? O atleta fica pedindo para retornar para a categoria dele. Por quê? Porque é mais prazeroso. Ele estava jogando lá, ele estava de protagonista lá. A gente subiu. Pô, subimos o atleta, a gente tem que ter clareza por que subiu. E não só deixar ele lá. Então isso para mim é uma frustração muito grande na etapa de formação quando ocorre. Então esse é um ponto. Ou chega lá, não dá o tempo necessário, pega e desce o jogador de novo sem dar nenhuma satisfação para o atleta. Só desce. E isso também é muito frustrante, ainda mais para quem conseguiu, para quem jogou. A gente entende que, pô, o atleta subiu, subir, legal, olha só, tá subindo, tá atingindo um nível legal, tá conseguindo performar, todos os critérios aqui, ok, subimos. Deu 2, 3 semanas, desce o jogador. Só comunica, ó, tu vai descer. O guri acha que não joga mais nada, né? Acabou, ele acabou. Então isso pra mim é frustrante, essas 2 etapas. Ô meu, e como é que, assim, a copinha ela é a maior vitrine. Sim. Né? Quando se ganha a copinha, se conclui a etapa? Cara, é uma pergunta que eu me faço, assim, eu acho que não, de verdade. A copinha, como eu disse anteriormente, né, Duda, foi um ápice, assim, de sonho realizado até aqui. Tudo que a gente construiu enquanto formação de treinador, né? A gente sonha, né, Duda, quando a gente inicia num processo de base, a gente sonha chegar no ápice do processo de base, que é disputar uma Copa São Paulo, né? E tu poder conquistar ela foi uma experiência significativa, assim, cara. Foi surreal. Nós havíamos conquistado a Copa do Brasil um mês anterior, em dezembro. Nós conquistamos a Copa do Brasil dentro do Morumbi contra um clássico, contra o Palmeiras. E também foi significativo, assim, foi legal, a gente conseguiu desfrutar. E a gente estava gerando essa expectativa muito grande para a Copa São Paulo. E foi a minha primeira Copa São Paulo, né? Então, tudo foi muito novo para mim, assim, tudo... Pô, a primeira tu já ganhou. A primeira, cara, e foi assim... E não só a minha, da minha comissão também, né? Então, todos nós ali, a primeira Copa São Paulo, sabe, tentando entender cada jogo, a frequência de jogos num curto período, sem tempo de recuperação, nível técnico caindo, não conseguindo subir. Então, assim, tudo um desafio muito grande. E quando tu conquista ela também, num palco histórico, que é o Pacaembu... A forma que foi. Quanto o Corinthians, um clássico. Então, assim, talvez tenha sido o ápice até aqui, mas não o fim. Acho que foi um meio. Eu ainda quero desfrutar de mais uma etapa dentro do Sub-20, de mais um período, para que a gente possa entender tudo aquilo que nós tivemos de equívoco, no que diz respeito ao jogar, no que diz respeito à formação, no que diz respeito intervalo de jogo, correções, tudo aquilo que a gente poderia ter feito e não conseguimos no período, no momento, a gente não ter conseguido compreender. A gente quer de novo usar como laboratório para não errar nesse sentido, ou para não se aproximar desse erro, daquilo que não foi legal. E tudo aquilo que a gente conseguiu enquanto acerto, enquanto, de novo, em desenvolvimento, em jogar, em equipe, em jogador, em intervalo, em correção, em pós-jogo, em pré-jogo, tudo isso que foi feito de forma positiva, a gente quer consolidar isso. Então a experiência que nós tivemos de um lado negativo, a experiência que nós tivemos do lado positivo, a gente precisa de mais um período de laboratório nesse sentido, para que a gente possa alinhar essas expectativas. Realmente isso aqui não dá certo e de fato isso aqui dá certo. E isso é significativo para a nossa formação enquanto profissional. Então eu ainda quero. Tanto do treinador quanto do jogador. Também. Né? Também. Porque tu ainda é jovem para subir também, não? Sou. Se fizesse 32. Um paralelo entre o Alan, treinador, e um jogador, tu estaria com quantos anos de idade como jogador? Tu era um moleque de 15 anos como treinador, porque 32, quem tem 32 anos hoje de profissional? Talvez tenha só o William, né? O William do América, o William Batista foi um... O Carpino tem o quê, 40? O Carpino tem 40, o William deve ter 33. Nossa! Assumiu o América agora no Gado Lisca.
Acho que é o mais novo, inclusive. Certamente. Certamente. Mas é isso. Tá, muito jovem, né, cara? Jovem. A tua... aliás, antes de eu entender um pouco mais de ti, tu ficou no Grêmio, portanto, de 2013 a 2022. Isso aí. Por que tu saiu do Grêmio? Oportunidade, cara. Sou muito grato, gosto muito das pessoas que lá estão. Foi uma escola, enquanto pessoa e profissional, significativa para mim. Mas eu adorava, eu comentei contigo, né, eu adorava o processo de iniciação do clube. Acho que é importante porque o Grêmio vive hoje, muito no que diz respeito ao processo de formação inicial das iniciações, da iniciação do clube. E, cara, quando a gente atinge, acho que pro jogador e pro treinador é a mesma coisa. Quando tu consegue já atingir esse teu laboratório, que eu acabei de citar pra gente repetir, é tudo aquilo que a gente erra, tudo aquilo que a gente acerta, e tu repete de novo, e tu repete de novo, e tu já consegue atingir um nível de performance, tu enquanto profissional, naquela faixa etária, naquela geração, naquela instituição, e não tem um novo desafio, e tu não enxerga um novo desafio, e ninguém te diz o porquê tu não enxerga um novo desafio, eu acho que não vale a pena tu insistir nisso, sabe? Eu acho que tu tem que buscar novos desafios, então. Se tu não recebe esse desafio, tu tem que buscá-los, tu não pode entrar num conforto e esperar isso acontecer. E eu esperei muito tempo. Tu entendia que tu já estava formado para aquela categoria e não te subiu. Exato. É isso. E tudo certo, e tudo bem. Respeito às pessoas que lá estavam, e por vezes eram pessoas contratadas de fora, e tudo bem, acho que são profissionais qualificados para aquele momento, naquilo que o clube entendia, e tá tudo certo. E como eu disse, aí eu teria que buscar algo nesse sentido. E quando chega o convite, já tinha recusado outros convites, já enquanto estava lá, por de fato priorizar e querer seguir a minha carreira no Grêmio. Tem um treinador chamado César Lopes, e o Cezinha, ele fez todo esse processo do sub-9 ao sub-20, acho que foi o único treinador que conseguiu. Acabou saindo, hoje está no Portimonense. E eu tinha isso como referência, enquanto treinador, para conseguir, e era meu sonho, atingir todas as categorias do clube. E no 13 eu não conseguia andar. E nunca foi dito para mim o porquê eu não conseguia andar, sabe? Nunca foi dito porque isso, por causa disso, melhora isso. Faltou um feedback. Ajuda nisso, vamos tentar te melhorar nisso. Tu talvez esteja se equivocando nisso, mas isso aqui é positivo. Então eu fiquei, Duda, nesse período sem um norte. E aí eu sempre optei por repetir mais um ano. Não, vamos ficar mais um ano. Entendi. Para tentar perceber e, quem sabe, receber essa oportunidade. E a gente sabe dessa logística geográfica que tem as categorias de base do Grêmio, né? No que diz respeito ao Eldorado. Então tu não chegou a ir para Eldorado? Não, só no Cristal? Não, porque não conseguia romper essa barreira e sem saber o porquê. Entendi. Tu ainda não sabe? Ainda não. Bom, uma boa oportunidade para você aí que está vendo a gente informar o Alan, por gentileza. Eu ia pegar com a mão mesmo. Né? Mas esse aqui ainda não. Depois nós vamos... nós temos aqui vai ter uma coxinha, coxinha sem ponta que chama, da Ave Serra, bem temperada. Tô fazendo uma picanha de suína e depois tem um entrecôzinho também, mas a gente tá fazendo esse início porque a conversa tá muito agradável. Muito agradável. Mas tu sendo de Porto Alegre, eu imagino que, não uma frustração, acho que é muito forte, mas faltou uma página aí para ser escrito. Isso aí, tu é muito jovem ainda, né? Para poder escrever. Essa é a palavra. Ficou chateado? Um pouco, assim, cara, porque eu vivenciei quase 10 anos ali. É bastante tempo. E por amor num trabalho, sabe? Um respeito gigantesco pelo Grêmio, absurdo, muito grande, pelas pessoas que lá estão. E tudo bem, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, acho que não foi só comigo, acho que teve outros profissionais também. E são escolhas, são oportunidades, são momentos, e tá tudo certo. E cabe a gente, enquanto profissional, entender o mais rápido possível, até demorei um pouco. Mas quando então foi um baque... E aí eu acabei recebendo alguns convites e acabei priorizando esperar. E quando eu percebi que, de fato, as coisas não iam acontecer, acho que
quando surgiu São Paulo, através do Marcos Biasotto, do Marcelo Vilhena. Falei, cara, acho que chegou o momento, né? São Paulo é um gigante. Acho que chegou o momento, mas outros clubes também grandes, cara, assim, mas chegou o momento. Falei com a minha família e aí... Vamos se mudar para São Paulo. Vamos para São Paulo buscar um desafio. Mas o São Paulo, e agora tentando fazer um paralelo de base, o que tu enxerga hoje de categorias de base no Brasil? Tu como campeão da Copinha com o São Paulo, pode dizer, o São Paulo hoje é uma das referências, mas quem mais de fato é referência? A Copinha é um balizador de quem são as melhores bases do Brasil? É um dos balizadores, mas às vezes não é o balizador principal. Por quê? Porque depende muito do calendário profissional. Se tu perceber, muitas equipes também estavam capengas. Isso, tiveram que promover esses jogadores ao profissional, né? Então, ele é um dos balizadores, mas não o principal. Todas as escolas, elas têm particularidades diferentes no que diz respeito à identidade cultural, identidade da instituição também. Isso é natural. O Grêmio ele é muito diferente no que diz respeito à formação do São Paulo, que é diferente da formação do Internacional, é diferente da formação de Xerém, é diferente da formação lá do Flamengo. Então, enfim, cada uma tem mas todos os clubes grandes, cara, eles são referências assim na formação de base, cara. Eu vejo São Paulo pelo investimento que é feito em Cotia, um investimento altíssimo. Por exemplo, a estrutura física é espetacular. Bom, espetacular. Viralizou um vídeo no hotel. No hotel? Eu moro no hotel. Tu mora no hotel de São Paulo? Eu moro no hotel, o clube sempre me deu a oportunidade de morar em outro lugar, eu moro no hotel. É absurdo. Agora minha esposa está indo para São Paulo, a gente obviamente vai sair do clube. Sim. Mas eu moro há 3 anos dentro do hotel do clube. Que loucura, meu. Absurdo a condição que o clube te dá no que diz respeito à estrutura física. Cara, o vídeo viralizou os moleques vibrando com né, das outras categorias com vocês, campeões. E, cara, era um Sheraton. É absurdo. E todo atleta do São Paulo, ele é direcionado para uma escola particular, paga pelo clube. Então a estrutura em torno do atleta, não só no que diz respeito à performance do jogo, mas enquanto desenvolvimento integral mesmo, é fantástica. Então por isso que é uma potência. E aí a gente pode falar aí de Palmeiras que vem alcançando níveis satisfatórios. Tem cifras impressionantes de venda. É isso. Né? Mas de contratação também, na base também. Como é que... tá, sem dúvida. Internamente se comenta que o Endrick passou pelo São Paulo e foi pro Palmeiras? Cara, pouco, assim, desde que eu tô lá. Eu lembro que quando surgiu a matéria, realmente passou, mas eu acho que foram feitas algumas exigências na época. Eu não estava lá, então não tenho essa propriedade, mas parece que foram feitas algumas exigências na época que clube e familiares de atleta não chegaram a um acordo, que o Palmeiras conseguiu atingir aquilo na época. Enfim, acho que pelo que dizem, foi mais ou menos nesse sentido. Mas ele passou por lá, sim. Porque, cara, como o atleta não tem contrato, roda muito, né? Em base a atletas, né? Então, jogadores que estão performando em outros lugares, fizeram base de vários outros times, né? Isso é normal. É normal. E isso é ruim para o atleta? Não. Isso é muito positivo. Oriundos de diversos contextos. Ou seja, e a gente tem que ter paciência com isso, obviamente, né? Entender que o atleta ele vem de diferentes contextos. Mas isso são aprendizados, né? Quanto mais informação significativa, quanto mais assertiva, quanto mais vivência, é igual tu fazer uma viagem e tu viaja para um lugar, tu viaja para o outro, tu viaja para o outro, tu viaja para o outro. Ficar rodando. Tu, enquanto experiência, enquanto desenvolvimento teu pessoal, isso é significativo a tua evolução. É diferente de tu ir só para um tipo de viagem. Eu vou só para lá, eu vou só pro sei lá, pra Bahia. Só pra Bahia, todos os anos eu vou pra Bahia. Só pra pegar praia na Bahia. Só na Bahia. Pô, legal, muda, vai pra outro lugar. Porque isso vai te trazer experiência diferente e isso vai te trazer uma evolução pessoal. Então, não vejo como negativo, pelo contrário, eu vejo muito positivo. E tia, isso... Mas é que, como não tem contrato profissional, né, às vezes a gente pode ver pelo lado ruim. Experimenta aqui isso aqui é um... Putz, eu sou apaixonado por isso aqui agora, tia. Eu como todos os assados. A gente tá dando uma... Olha. Muito bom. E isso que eu nem tô forçando ele a falar. Não. Porque ele quis, hein? Muito bom.
Tchê, eu vi umas entrevistas suas e eu vi muitos elogios ao teu trabalho pelo Muricy, dizendo da forma com que eles tratam o Alan, né, internamente. Não, vamos cuidar bem do Alan e tudo mais. Tu tem um plano de carreira e é isso que tu gostaria de ter tido no Grêmio que o São Paulo já te ofereceu? Me ofereceu. Eu costumo dizer, converso muito com a minha família e com a minha mulher sobre isso, né? O Grêmio sempre quis essa oportunidade nesse sentido, mas super compreendo o porquê não, mas talvez porque das decisões, né? E a gente não teve a clareza, mas eu compreendo que foram decisões tomadas naquele momento porque achavam melhor naquele momento e tudo bem. E quando eu chego no São Paulo, o primeiro pedido que eu fiz, Duda, é de fato tentar vivenciar todas as categorias, sem pular elas. Porque quando eu chego no São Paulo, eu cheguei no Sub-12, 13 na realidade, eu não queria pular pro Sub-15, eu queria passar pelo 14. E aí 6 meses depois eu fui pro 14. Quando eu fui pro 14, 3 meses depois eu fui pro 15. E quando eu fui pro 15, eu não queria ir pro 17. Eu queria vivenciar o 16, que é aquela etapa que compete pouco, mas desenvolve demais o jogador de forma analítica, técnica, porque tu tem esse tempo no calendário. Então eu queria fazer essa imersão nesse tipo de desenvolvimento que é diferente do desenvolvimento competitivo. Então foi o único pedido que eu fiz. O tempo disso é institucional. É o que a diretoria, a coordenação vai te direcionar. Se tiver que ficar 5 anos, tu vai ficar 5 anos por causa disso e disso. A escolha depois é tua, se tu vai ficar esse tempo todo ou não, se tu quer esse tempo em cada categoria. Mas eu recebi um retorno, porque a gente precisa saber para onde que a gente vai indo. E o clube aceitou. Então eu fiquei no 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20, em 2 anos e meio. Eu atingi do 13 ao 20 sem pular nenhuma. E quando eu chego no 20... A gente acabou o 17 ali, a gente foi finalista da Copa do Brasil no primeiro semestre contra o Fluminense. Tá. Nós acabamos assumindo o Sub-20 e na época ele estava em último colocado no Campeonato Brasileiro. Eram 9 jogos e 8 derrotas. Então estava um processo bem ferido. E quando tem o Sub-20 perdendo, todo mundo perde, né? Obviamente, todo mundo... não está conseguindo trazer a evolução para o jogador. Estou falando lá do Sub-20 ao Sub-10, ninguém consegue mais. Então, assumimos o Sub-20 com 9 jogos, 8 derrotas, em último lugar. Caramba. Em último lugar, 1 ponto. Nós tínhamos 9 jogos, 8 derrotas e 1 empate. Então, só derrotas. Então, uma categoria bem ferida, sabe? E quando a gente assume, nós fizemos depois 10 jogos, e nós tivemos 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. Isso mesmo. E a única derrota foi contra o Flamengo, lá. E aí depois a gente consegue tirar dessa zona de rebaixamento, caso tivesse, né? Então nós conseguimos botar lá em 14º, 15º, e acabou. E aí a gente termina o Paulista, finalista, inicia a Copa do Brasil, campeão, Copa de São Paulo, campeão. Então a gente conseguiu fazer um processo de resgate com os mesmos jogadores para a instituição. Ao final dela, o clube conversa muito comigo. Já antes da Copa São Paulo, antes da Copa do Brasil, o clube já conversava comigo enquanto desenvolvimento de carreira. E se tu olhares todas as entrevistas do Muricy, do nosso presidente, o principal objetivo deles é formar um treinador dentro da própria instituição, dentro de Cotia, que é o que foi feito. Tele Santana, Muricy Ramalho, o Muricy fala muito disso, que foi feito isso com ele. Então ele tem esse desejo de formar um treinador dentro do CT. Esse era um projeto que já vinha acontecendo desde a época do Alex, depois com o Belletti, enfim. E agora comigo, mas a diferença é que eu iniciei lá no Sub-13. O Alex e o Belletti, eles já estavam ali no Sub-20, né? O Menta teve isso também, porque o Menta vivenciou também todas as categorias. Então é um desejo. Então eles têm uma clareza de projeto de treinador, que é se aproximar de uma história do que foi feita na formação do Muricy Ramalho, né? Então eles têm isso comigo. Após Copinha, agora a gente sentou, inclusive tinha uma reunião com o presidente também, para que a gente alinhe essa expectativa, né? E esses retornos, para que a gente possa entender o próximo passo. Então, sempre tive essa clareza no clube.
Então isso para mim, enquanto treinador, está sendo maravilhoso, significativo, e não só pro lado bom, mas também para construção de que, isso aqui dá pra gente melhorar, isso aqui eu acho que para São Paulo, isso aqui para a instituição, isso aqui para a cultura que nós estamos vivendo, isso aqui é um processo de adaptação, né? Então, isso tudo... O Jardine não foi muito apressado lá no São Paulo? Não, o Jardine teve um processo bem legal, cara. Bem legal. Eu tenho o Jardine como uma referência muito grande, minha. Desde a época... Ele era do Grêmio também? Do Grêmio, do Internacional, desde a época do futsal, que ele era do futsal do Inter. Então, assim, tenho ele como uma referência muito grande. E ele fez um processo maravilhoso no São Paulo, foi extremamente vencedor no Sub-20 também. Pois é, ele foi muito bem, mas aí chega no profissional, parece que se apressaram também e com ele. ele Fez um processo de transição profissional que era ser auxiliar da casa. Então ele virou auxiliar da casa por um período e o clube apostou nele. Eu acho que ele estava preparado, cara, acho que ele estava pronto. A diferença é que no Brasil a gente tem que ter muito cuidado no que diz respeito a resultado, né, Dudu? Então... Ele pegou ali uma Libertadores, uma pré-Libertadores, na realidade, onde precisava muito do resultado. O resultado não veio porque a gente não tem esse tempo significativo, às vezes, para desenvolver e botar o teu modelo, a tua ideia numa pré-temporada. E o resultado, infelizmente, não aconteceu enfim, chegaram nessa decisão. E hoje, se a gente parar para observar a carreira dele maravilhosa que ele está construindo no México, né? Incrível. Mas era um treinador que eu achava que no momento ele estava pronto. Preparado. Ou seja, não teve pular etapas. Acho que não. Acho que teve uma performance que foi complicada. E aí toda a transição faz parte, né? Eu acho que tipo assim, ele não foi... do 20 já pingou direto treinador. Não foi feito um processo de auxiliar técnico, passou um período, desenvolveu um período, passou um período legal no Sub-20, sabe? Vivenciou. Eu achei bem legal o processo que foi feito com ele. Acho que o resultado a curto prazo que prejudicou um pouquinho, que talvez se a paciência no que diz respeito cultura, Brasil, fosse um pouquinho melhor que os nossos treinadores que estão subindo e performando, acho que nós teríamos grandes nomes que ajudariam no futebol brasileiro. Porque, ele foi até campeão, né, do Olímpico e tal, ele vai para a CBF e performa, vamos dizer assim. Deixa eu só dizer que você que está vendo a gente, se inscreva no canal e também deixe o seu like nesse bate-papo maravilhoso. Eu adoro falar de categoria de base, porque para mim é onde... Eu lembro quando eu era da Gaúcha e o Grêmio vivia aquele momento mágico, o que eu mais dizia, cara, a maioria da base é ali que saem as coisas, entendeu? Então a gente tem que dar um olhar todo especial para a base, e já fizemos aqui com a base do Grêmio, com o Fábio Matias, óbvio, tá na Juventude, mas campeão de Copinha, e agora a gente está aqui contigo, é muito bom esse bate-papo. A base... Essa é a pergunta recorrente, eu vou fazer para ti também. Ela é feita para ganhar ou feita para revelar? A base, para mim, é um investimento, né? Então, quando a gente fala em base, a gente tem investimento como clareza. Eu acho que o melhor investimento é formar um jogador vencedor. Então, já respondendo. O jogador, o pilar principal, quanto missão, é formar o jogador para performar a nível profissional. É formar o jogador. Formar o jogador. Mas eu desconheço alguém que queira formar um jogador perdedor. Eu desconheço. Esse jogador aqui, tô te entregando ele perdeu tudo que ele disputa. Tudo. Ele entra e perde. Mas eu tô te entregando ele. Eu desconheço alguém que queira fazer isso ou que... Todo mundo é muito bem intencionado no que diz respeito a ganhar. Todo mundo quer formar e quer ganhar. A diferença são os meios. Como que eu consigo entregar um jogador formado, vencedor, sem ferir a formação dele? Sim. E eu vejo as pessoas confundirem assim. Eu vou entregar um jogador vencedor, mas ferido de conteúdo, sabe? Ou seja, eu tô só formando, porque eu tô dizendo que eu tô entregando, mas eu não tô formando, mas eu tô ganhando. E ao mesmo tempo, o outro extremo é eu simplesmente abrir mão do vencer, ao custo de merecer a vitória, só para entregar conteúdo, eu tô te entregando um jogador perdedor. Eu acho que o equilíbrio disso tudo é tu ter a clareza do meio. Aonde que eu consigo entregar conteúdo para o jogador que tem como necessidade, como potencial, e ao mesmo tempo fazendo por merecer vitória. Fazendo por merecer vitória são aqueles comportamentos que tu não pode ferir
enquanto instituição, tu não pode ferir os conteúdos e tu não pode ferir uma mentalidade vencedora de protagonismo. Tu conseguindo unir esses pilares, tu forma um jogador competitivo, vencedor, protagonista e com os conteúdos, comportamentos que a instituição quer. Então esse é o caminho. Esse é o meu ponto de vista. Tu tem que cuidar para não ferir nenhum nem outro. E como é que tu lida com a derrota? Como é que tu faz com que a derrota seja a tua aliada no processo de formação? Cara, eu não consigo. Eu falo para meus jogadores, nunca se cansem de vencer. Passem longe da derrota. Longe. Obviamente a gente vai perder. Eu cheguei em 6 finais consecutivas no São Paulo. 6 consecutivos, sem pular nenhuma. 3 no Sub-17, 3 no 20. Antes dessas 2, da Copa do Brasil em dezembro e da Copinha, as outras 4, eu perdi as 4 seguidas. As 4 finais eu perdi seguidas. Pá. Derrota. O que é o maior aprendizado? Tá faltando o último passo. O que o último passo pode me trazer enquanto formação? Então o grande aprendizado é entender o porquê tu perde. Rapidamente. Por que tu perde? O que te aproximou da derrota? Como é que foi tua semana? Como é que foi teu planejamento? Como é que foi tua informação? Como é que foi teu jogo? O que te aproxima da vitória? Aprende. Por quê? Porque na vitória a gente costuma dizer que apaga tudo, né? Ganhei, já nem quero mais ver o jogo, já não quero mais saber como é que foi a história, não quero mais saber... Não, já quero... Porque tu venceu. A derrota ela te machuca. E aí tu quer entender o porquê. Então, eu costumo dizer isso. A derrota, ela traz um aprendizado. Mas eu quero passar longe dela. Eu prefiro 1000 vezes aprender ganhando. Uhum. Aprende vencendo. Falo pros atletas, jogamos mal, mas vence o jogo. Aí a gente vai entender depois por que a gente jogou mal. Não tenta aprender perdendo. Isso é muito difícil, machuca muito. Mas ela traz aprendizado. Pois é, eu vi uma entrevista eu falei isso pros guris, pro JP Sampaio, que acho que é hoje, ao menos, me parece ser o cara mais... A maior entidade eu acho muito forte, mas é o maior nome hoje de base, né? O JP Sampaio do Palmeiras disse numa entrevista que ele observa muito quando o jogador dele perde, né? A reação do cara. Então é importante também, às vezes, a derrota. Não, é importante. Eu costumo dizer que eles não podem achar que é um processo normal a derrota. Sim, claro, tu não pode gostar de perder. É normal na minha formação perder. Não. Não é isso. Tu vai perder, tu vai ganhar, mas tu não pode acreditar que é normal tu perder. Tu tem que sentir a derrota e entender o porquê tu perdeu ela. Acho que sentir a derrota é o mais importante, né? É o mais importante. Tipo, se o cara desdenha, isso aí é foda, né? Porque a gente às vezes no discurso fica dizendo que é super normal, que é tranquilo, e a gente acaba formando esse jogador. O jogador tanto faz. E o jogador tanto faz é difícil, cara, de tu conseguir trazer um espírito competitivo nele, porque ele foi ensinado que se perder tá tudo bem, entende? Me fala um pouco desses jogadores do São Paulo que já subiram e o que a torcida de São Paulo pode esperar que hoje acho que a maior promessa ali é o próprio Rian, né? Nós temos o William Gomes, que foi vendido, né, e não acabou não jogando a Copinha, o Henrique estava relacionado, Henrique do Carmo, que acabou indo pra pré-temporada e também não conseguiu jogar a Copinha. Mas desses que jogaram a Copinha, cara, Rian Francisco, eu acho que dispensa comentários, né? Uma frieza, um centroavante. Talvez, Duda, tenha sido o jogador mais inteligente que eu tenha trabalhado, cara, no que diz respeito à percepção do jogo. Sério, meu? Percebe muito bem o jogo, interpreta muito bem os espaços dentro da área. Parece que a imagem congela. Parece que todo mundo fica parado. E ele vai e faz as coisas no tempo dele. É impressionante o quanto ele sabe se proteger dentro do espaço e das regras que competem dentro da área. Então ele tem isso muito claro na cabeça dele. Então um jogador não precisa da força, não precisa do biotipo do centroavante. Pois é, ele não tem, né? Não precisa, cara, porque ele consegue resolver de outras formas. Então o Rian Francisco, acho que dispensa comentários. O Lucas Ferreira, né, que acabou subindo no nosso extremo, alcançou um protagonismo muito grande na Copa do Brasil, né, significativo mesmo, e na Copinha foi muito bem, acabou subindo. Matheus Alves, que é o nosso camisa 10, também
atingiu um nível de performance muito positivo. O Hugo, que acabou lesionando, né? Acabou subindo no profissional e acabou lesionando, então não conseguiu atingir. Não conseguiu ter essa promoção, né? Mas aí cerca de 6, 7 atletas, cara, que o torcedor de São Paulo vai desfrutar muito. Muito, muito, muito. Todos eles com Negruti, nosso capitão. Todos eles com características diferentes, mas jogadores que de fato estão preparados para performar no profissional. Todos esses atletas que subiram. Concluir a etapa que a gente conversou. Viraram protagonista no Sub-20. Atingiram o altíssimo nível no Sub-20. Resolveram tudo o que precisava resolver no Sub-20. Agora estão prontos para o próximo desafio. E o próximo desafio posterior ao Sub-20 é o profissional. E o resolver tudo não é ter ganho a copinha, é os conceitos. São os conceitos, os comportamentos, aquilo que é inegociável para a instituição enquanto formação. Todos esses comportamentos, eles te aproximam da conquista. Sim, claro. Se tu tiver todos eles consolidados, provavelmente a chance de ganhar, né? Te aproxima mais. E eles se aproximaram bem. E aí depois entra o espírito competitivo de querer vencer, de não se acostumar com a derrota, que isso também te aproxima de uma vitória. Ao custo de merecer esses comportamentos. Então isso foi o que aconteceu. Ô meu, na final ali tem um episódio que eu acho que o goleiro do Corinthians tira uma ondinha e tal, e aí depois o São Paulo faz o gol de cabeça, acho, né? O terceiro de cabeça. Né? E aí o guri meio que dá uma... Como é que um treinador enxerga essa parada assim? Porque são moleques, né? São... Cara, na realidade eu nem vi. Depois eles que me contaram, assim, nem... Na realidade, muitos torcedores mandaram, né, algumas coisas que a molecada do Corinthians, que, cara, molecagem, né, assim, acabou falando em hotel, de que ia amassar o São Paulo, de que não sei o quê. Cara, molecagem. A gente interpreta de uma maneira até saudável nesse sentido, né? E isso, os nossos atletas, quando puxaram isso, a gente tentou, né, obviamente, entender que era uma molecagem, para acalmar, que a gente tinha um compromisso, obviamente, com o nosso torcedor, com a nossa performance, e não com o Corinthians no que diz respeito a falta de respeito nesse sentido, ou, enfim. A gente entendeu como molecagem, e a molecagem saudável, sabe? E faz parte, cara. Se a gente acabar com isso, é claro, obviamente, sem faltar com respeito com a instituição, e não faltar com respeito com a instituição. Foi no sentido de amassar no jogo mesmo, de querer ganhar o jogo, enfim. E a gente levou isso de uma maneira muito saudável. Até o nosso goleiro buscou falar isso na nossa rodinha final ali, né? De, cara, vamos provar então, vamos mostrar o que é de fato trabalhar para resolver o jogo. E ao invés de ficar falando, a gente teria que trabalhar, só isso. E foi o que foi feito, e o goleiro ele tem isso, né? Nós já enfrentamos algumas vezes. E, cara, isso tem coisas bem legais, assim, sabe? No que diz respeito ao jogar dele. É uma linha muito perigosa. Eu acho perigoso. Porque ela pode, né? Na base, que eu acho que o psicológico do guri, né? Ele é muito... Cara, é uma faísca. Pode descambar. Mas, ao mesmo tempo, também te ajuda a formar esse menino. A emocionalmente estar equilibrado, para que ele não seja atraído com essa provocação. Então isso te ajuda a formar esse cara. Mas ele sempre teve isso nos jogos que nós ou enfrentamos, mas nunca assim, acabou o jogo ali, acabou, fechou, mais parte do jogo, sabe? Mas de novo, é uma linha muito perigosa. Então eu não vi os atletas depois que falaram que tiraram onda um pouquinho com ele ali, tudo certo. Uma rivalidade maior na base com quem lá no São Paulo? Desses 2 anos e meio que tu tá no São Paulo, com quem mais tu entendeu que a rivalidade de vocês é Palmeiras, Corinthians? Cara, assim, os 3, né? Palmeiras, Corinthians e Santos, assim, é diferente do que a gente vive aqui, né? Mas eu acho que do que eu vivenciei com o Santos é a menor delas, assim, é um clássico, obviamente, gigantesco, mas Corinthians é muito forte, Palmeiras é muito forte pelo tudo que o Palmeiras... Acho que Palmeiras, cara. Pelo que eu vivenciei, talvez igual. Palmeiras e... É muito grande. Ficar na igualdade Palmeiras e Corinthians. E o Grenal, como é que é a base de... Muito, muito forte. Vou te dar um exemplo. Chego lá no São Paulo e na pré-temporada tem amistosos de preparação. E quando chego no São Paulo, me pergunto se eu quero fazer um amistoso contra o Palmeiras. Um amistoso contra o Corinthians de preparação. Tu quê? Como assim, cara? Amistoso contra os caras?
Cara, isso lá não existe. Sim, como é que eu ligar ali pro cara do Inter, vamos marcar um amistoso. Vamos fazer um amistoso, vamos fazer um Grenal aqui de amistoso. Cara, isso não... Não tem aí. Então eu demorei pra assimilar isso. Então, respondendo a pergunta, cara, aqui é muito forte. Muito forte. Teve uma época daqui que a gente não... Cara, a gente não podia entrar com o carro vermelho dentro do clube. Nem a base. Na base, tô falando na base. Tô falando nas categorias menores. Quem tivesse, na época, o carro vermelho tinha que estacionar no Barra Shopping. Não podia estacionar. Bom, meu. Muito verdade isso que eu tô falando. Por um período foi assim. Vamos lá. Tô comendo aqui, viu, Dudu? Pô, então, a Tá gente bom demais. experimentando uma picanha suína na Ave Serra. Vicky, olha nós comendo aí. Olha aqui que eu ia te dizer, porque na parte da formação do Grêmio e do Inter, a rivalidade tá dentro da formação, né? Tipo assim, passar a ganhar Grenal deve ser tão forte quanto no São Muito Paulo forte. ganhar um clássico. Cara, é assim... Só quem vivenciou isso aqui consegue compreender a dimensão. Desde a cor da caneta, desde a cor do teu carro que tu vai estacionar dentro do clube, que não pode estacionar, desde a cor da chuteira que a molecada tem que pintar, desde o Papai Noel que entra no 70, azul. Assim, é surreal. Surreal. Desde não marcar um amistoso preparatório, não existe um amistoso preparatório Grenal. Cara, é muito forte. Tudo aqui, no que diz respeito a Grêmio Internacional, é muito forte. Lá, talvez, por ter 4, deu uma dissolvida nesse sentido. Mas aqui, sem dúvidas, aqui é muito forte. Ô meu, mas eu adoro essa... É legal, maravilhoso. É bom, porque isso ajuda também a formar e depois, quando chega no profissional, os caras querem comer a grama no Grenal. É maravilhoso. Tia, por que tu acha que o Santos tem mais paciência com a base do que os outros clubes? Cara, eu não vivenciei assim, né, de fato, no que diz respeito à formação do Santos. Eu vejo que o Santos não é nenhuma questão de paciência, o Santos tem uma coragem muito grande. São coisas diferentes. O Santos, ele tem a coragem de colocar o jogador no desafio maior. Antes dos outros. Antes dos outros. Dos concorrentes. Então eu vejo... Isso também pode ser um pouco arriscado. Pode ser um pouco arriscado. Eu tenho atletas que saíram do Santos, que não foram aproveitados no Santos e atingiram um nível satisfatório. Com vocês. É o caso do meu 10, o Alves. Ele era do Santos? Ele era do Santos. É o caso do 8, que era capitão também, o Hugo. São dois atletas que foram profissional do São Paulo e não foram aproveitados pelo Santos. Então, não é nenhuma questão de paciência. Que loucura, né? O que aparece é uma questão de coragem. Entendi. Uma coragem muito grande. Tu vê atleta 08, 09 profissional. Não, e eles também, mas a torcida também parece que no Santos ela gosta disso. Ela gosta, né? Ela gosta. Não, eu acho que todo torcedor gosta da base, mas a paciência, de repente, conosco, né, torcedores, é menor do que com o Santos, né? O Santos o Grêmio até agora, agora ele começou a botar, ele por um bom tempo, foi até o limite do atleta para botar o atleta no profissional, sabe? Até o limite, assim. Agora tá botando os caras mais... um pouquinho mais de coragem no processo, sabe? Mas por um bom tempo o Grêmio... O Grêmio demorou, né? Demorou. Muita gente. Por um bom tempo, cara, assim. Se perde muito quando tu demora. Perde o time, né? Perde o time. O guri maturou, tá pronto e não vai. Não vai. Aí entra o emocional, entra várias coisas, ele tá vendo. Perde o time. Se perde muito de geração de jogador, né? Porque o time principal não tá performando, né? O time principal é muito na necessidade, mas também é muito na identidade. O Santos, ele é muito na identidade. Por vezes o Fluminense, não que não seja pela identidade, também mas por vezes o Fluminense for na necessidade. E isso também ajuda um pouquinho, de certa forma, a formação, né? O atleta consegue atingir já rápido e... O Cauã Elias aí, o cara em 6 meses já foi vendido também, e performou. Performou bem, bem. Então, assim, depende da necessidade e identidade. O Santos tem essa clareza da identidade que é botar os meninos da Vila de uma forma rápida lá. Tem que ter menino lá. E no São Paulo tem isso também. Não à toa, cara, a torcida do São Paulo, tudo que tu for ver
de qualquer postagem do São Paulo é pedindo para subir atleta da base. Qualquer. Se eu abrir o Instagram agora, tu botar, a primeira coisa que vai exigir de uma comissão técnica é por que fulano da base não jogou? E eles conhecem. A torcida de São Paulo é apaixonada pela base também. Total. Porque conhece os caras. Esse medo em Cotia. Que é... É que a volta do Lucas e do Oscar também acho que influencia um pouco, né? Muito. A gente tem uma foto lá do nosso refeitório, cara, que é um quadro do último jogo do Brasileiro de todos os atletas de Cotia. Todos os atletas que jogaram. O brasileiro profissional. Todos. Do goleiro titular ao goleiro reserva, de todos convocados, 20, 23. Todos formados em Cotia. Eu nunca vou esquecer, uma vez a Placar fez uma... É que tu é piá, né, tia? Tu é guri. A Placar fez uma matéria que o São Paulo tinha uma visão em X anos do 1 ao 11 ser feito pela base do profissional. Obviamente que não deu certo. É muito difícil. Mas tem essa foto lá. Essa foto é maravilhosa, né? Molecada, olha essa foto. É possível. É possível. As maiores revelações de São Paulo nos últimos anos, Oscar, Lucas, Kaká. Me ajuda, tu tá mais com a memória fresca. Cara, sim, agora a gente, Beraldo, zagueiro, claro. Isso, Beraldo, zagueiro. Agora é o Vitor Reis, né? Mas até então era o Beraldo, zagueiro mais caro, valorizado, né? Mais caro. Mas o Beraldo tem frequentado a seleção agora, até que não foi convocado nas últimas, mas foi para outro ano anterior, foi em todas. Tem. Antony, né? Casemiro. São Paulo revela muito jogador. Muito jogador. É verdade, o Antony e o Casemiro são. Olha aqui, qual é o calendário desse ano para ti, de base ali? Agora nós temos, assim, se apresentamos, né? Período de março de treinamento, de preparação. Em abril a gente tem uma competição em Dallas, né? Também que serve como preparação, antes do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai para Dallas, Estados Unidos, retorna já jogando a primeira partida de estreia do Campeonato Brasileiro em abril. Então tem Dallas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa São Paulo. Essa é a temporada. Esse é o teu calendário. Aí o Campeonato Paulista, né? Não, tem o Paulista, não? Vai, é bastante... Muitos jogos, cara. Muitos jogos. O Campeonato Paulista vai de abril até dezembro. Quantos jogos faz uma categoria tua de sub-20 no ano? 70. Deus do céu. 60 e tanto, 70. Meu Deus do céu, o calendário é bagunçado até na base, cara. O calendário do 20, cara, se ele não é igual, ele é maior. Que barbaridade, velho. Então, à toa, nós temos 40 atletas, justamente para suprir essa necessidade. Tu consegue já saber em porcentagem quantos performam em profissional, quantos conseguem virar jogador, ou seja, o funil é muito pequeno. O gargalo é absurdo, né? Absurdo, cara. Então, por exemplo, esse dia eu estava olhando o São Paulo ganhou a Copa São Paulo na época do Lucas, né? A última Copa São Paulo antes da tua, qual foi? A do Antony, não? A do Antony. A do Antony, né? A do Antony. Eu acho que eu tava vendo. Aí o Wellington, lateral esquerdo. Isso aí. Acho que o Luan, volante. O Luan, volante. Cara, eu olhei, tem uns 4 caras que estão na Europa. O zagueiro, tem um que tá no Porto agora. O zagueiro... Eu vou lembrar. E aí, cara, aí eu tava lendo a postagem dos 11 titulares, acho que um só não foi, assim, muito. Os outros, cara... É bem alto, cara. Cara, isso é muito alto. É bem alto. Você vai pegar o nosso time da Copinha aí, cara... Cara, não a nível, não só no São Paulo, né? Mas vá pro profissional de fato no que diz respeito a um clube Série B-A, que é um nível satisfatório, uma formação. Né? Formou um guri que jogou Série B a vida toda, tá bom. Isso aí, é bom. E é muito difícil chegar, cara. Porra, tá louco. Nossa, é muito difícil. Nós não chegamos lá. Não. Eu fui tentar ser jogador. Não, nós estamos tentando, não conseguimos nem... Nada. Série B, vai jogar pega um joguinho... Vou jogar um joguinho no final de semana e pega um cara do último colocado, reserva desse time da Série B. Tu não acha esse cara no campo. Ele vai acabar com o jogo. Tu não acha. Tô falando de último colocado, o cara é reserva
da Série B. Tu não acha esse cara no campo. No nosso jogo de futebol ali do final de semana, esquece. Tu vai acabar com o jogo. Tu não acha o cara. Então é um nível de performance absurdo pra chegar. Absurdo. Por isso que essa molecada, quando chega, cara, o cara joga muita bola. Eu fico impressionado, com 16 anos, cara, eu tava tentando pegar a mulher e jogando videogame. E jogando futebol sabe, na pracinha aqui, na frente de casa, ele tinha uma pracinha que eu adorava descer ali. E ponto final. Os caras estão dentro do estádio com 50 mil pessoas, velho. É isso aí. Mas é um mundo muito distante. É isso aí. Pega o Yamal 2007 agora do Barcelona. Bah, isso aí é inacreditável. Uma piada. Piada. O que esse guri faz é piada. 0,7, cara. É inacreditável, né? 0,7. E tava performando com 16, né? Ele foi campeão da Euro, cara. E dando um trabalho absurdo, né? Pros caras. Absurdo. Olha aqui, para nós finalizar essa conversa boa, nós vamos ver pro famoso ponto que eu não posso deixar esse homem sem experimentar. O melhor ponto do youtuber brasileiro, beleza? Vamos ver. Olha ali. Tá certo ou não tá certo? Fenômeno. Fenômeno! Tá, vamos ver se tu te aprova o gosto, né? Porque o ponto nós acertamos. Pai, essa bochechinha aqui, esquece. Quantos churrascos por dia, Dudu? Tchê, bastante. Cara, eu gravo uns 2, 3 por semana, porque eu tô postando 2 por semana, então eu acabo... Não, no mínimo uns 4 churrascos por semana eu como. Caraca. Mas é bom, pô. Não, é bom. Por isso que eu tomo ali. Bastante proteína. É bom, mas é churrasco. É churrasco. Não, mas eu sempre tô dando... Fui pra praia agora ali com a minha esposa, fui pra Atlântida. Churrasco todo dia. Todo dia. Falei, caraca, não tava acostumado. Churrasco todo dia. O cara perde até o ritmo de yoga do churrasco. Experimenta aqui. Enquanto o Alan vai experimentando, deixa eu dizer que a gente tem aqui, ó, 2 presentes para o Alan. Aliás, serão 3, tá? Mas vamos dar devagarinho, um de cada vez aqui. O primeiro deles que eu quero passar... Tá bom ou não? Maravilhoso. Maravilhoso. E olha que eu já não tô mais em formação. Eu já concluí todas as etapas. Eu já tô um profissional, tá? Da área... Já atingiu o desafio. Já atingi todos os desafios, já estou formado na área de assar. Olha aqui. A Dom Fiorello, que foi o sal que nós usamos o tempo todo aqui no nosso assado e já tá famoso aí. Todo mundo já sabe que tem a nossa collab com Dom Fiorello. Oferece pro Alan. Então tem aqui, ó. Deixa eu te dar o sal do assado. Que legal. Que é o nosso. E tem um outro também aqui. Qual é esse aqui? Esse aqui é o defumado, tá? Tem inúmeros sabores, né? Inúmeras maneiras. Aí tem o churrasco, tem o chimichurri, tem o defumado, tem com alho, tem com tudo. Tá? Então esse é o primeiro presente, então, grande Dom Fiorello, que tá sempre conosco. Aqui tem, ó, rapaziada da Neugbauer, tá? 1891 é o chocolate Neugbauer. Então depois de um assado, busque o seu Neugbauer para adocicar o seu paladar. Que legal, muito obrigado. Agora temos também os nossos parceiros. Coloca aí o recuo de tela da GoCase. A GoCase está conosco porque a GoCase é uma maneira diferente de torcer para o seu time. Use o QR Code que está aqui ao lado e coloque no código ou no cupom assado. Vai ter um desconto legal. Então tem garrafas térmicas, copo térmico, aliás, olha o que tu vai ganhar. Eu não sei se o São Paulo te dá isso aí. Mas a gente está disponibilizando, porque tem de todos os times, é impressionante. Então tem Grêmio, Inter, São Paulo. Olha, tem alguns exemplos, ó, Botafogo, Vasco. Cadê? Tem o do Grêmio, o meu do Grêmio tá aqui, ó. Tem do Grêmio também, esse aqui é o meu do Grêmio. Então todos os clubes do Brasil, né, os maiores clubes do Brasil. Então a GoCase quer te oferecer o do São Paulo, para te poder trabalhar. Tá, então tem de São Paulo. Alô, São Paulo, não deu, mas a GoCase deu. A GoCase está oferecendo para o Alan. Então, esses são os presentes de hoje. Se você quiser do seu clube, já sabe, entra lá em GoCase e coloque o código assado no cupom, beleza? Que legal, Du. Então tá, muito legal saber da tua história. Muito curioso, adoro formação de base, quero ver todo mundo performar, espero que tu tenha gostado também. Muito legal. E vamos ficar em contato, torcendo por ti, viu? Certeza. Quando for técnico da seleção lá, tu me dá moral. Com certeza. Eu que agradeço, mais uma vez, parabéns pelo que tu vem fazendo. É uma referência aqui, não só aqui, cara, de verdade. Tá chegando lá no São Paulo? Tá chegando. Parabéns. Fico muito, muito agradecido.
E lisonjeado, de verdade. Obrigado. Muito bom, velho. Moleque vê crescer aí, rapaz. 32. 32. Puta merda, é muito novo. Rapaziada, curte, compartilha, te inscreve no canal. Olha, o Alan vai dar o que falar. Pode escrever, guarda esse nome aí e a gente vai conversar depois na sequência, tá? Tamo junto. Tchau, até o próximo assado. Valeu!